Olá, me chamo Simon Oliveira, sou diretor de vendas Mary Kay e estou aqui para te ensinar como que você vai conduzir uma sessão de beleza de uma forma rápida, simples, básica e excelente, com excelência. De uma forma ali que você vai dar o teu melhor, mas uma forma simples e fácil. Então vamos lá, não quero enrolar com você porque tempo é dinheiro nesse negócio. Eu já quero realmente partir para o conteúdo que vai fazer você transformar desse tipo de atendimento, que é o atendimento face a face, o atendimento presencial, um atendimento onde você vai sair com certeza com pelo menos mais de R$ 100 de vendas daquela pessoa, sendo que em momentos, eu, Simon, já fiz atendimentos como esse, e eu já vendi mais de 300, 500, 700, 1.000, 1.200, 1.300 reais para uma só pessoa. Então, sim, você pode vender muito. E o mais bacana é, se a pessoa experimentar todos os produtos e ela decidir comprar apenas uma base e o batom, com certeza isso aqui já vai somar um valor muito maior do que R$ 100 e você já vai conseguir ter uma lucratividade maravilhosa. Entenda uma coisa, uma sessão de beleza, ela demora um tempo ali de 40 minutinhos para acontecer. Esse vídeo vai ter menos, porque eu não tenho pessoas aqui, eu simplesmente estou ensinando você a conduzir essa sessão de beleza, mas pare e pensa hoje quanto que está a hora no mercado de trabalho tradicional. Hoje, 2025, o salário mínimo está na faixa de R$ 1.518. Uma pessoa que ela ganha esse valor sem nenhum tipo de desconto na folha de pagamento dela, ela está tirando por hora, salvo engano, R$ 7,29, trabalhando de segunda a sábado, 8 horas por dia. Fora o deslocamento de ida e de volta, fora horário de almoço. Então, o que eu quero falar para você é que hoje, apenas 40 minutos, no mínimo, você vai estar colocando no teu bolso R$ 40 de lucro. Isso mesmo, porque se você vende R$ 100, você tem 40%. Então, é uma lucratividade maravilhosa. E imagina, e se a pessoa que te comprou o batom, ela decide te comprar o kit lábios de seda também para cuidar dos lábios? Será que não vai aumentar? E se ao invés da pessoa, ela gostar muito desse cuidado de esfoliação, ela decidir, ao invés de comprar só o lábios de seda, ela comprar também o kit Microdermo Abrasão, peeling de cristal? Vai triplicar, quadruplicar, certamente, o teu resultado. E se a pessoa gosta muito de cuidar da pele, amar cuidar da pele, e ela decidir comprar toda a linha Time Wise junto com o peeling de cristal, que já dá mais de R$ 600 de venda? Gente, então tenha visão. Hoje você pode sim estar tendo uma hora paga grandiosa dentro do nosso negócio Mary Kay. Se você decidir ir para o presencial, se você decidir ir até aquela tua cliente, agendar um momento de beleza com ela e fazer e conduzir esse momento de beleza rapidinho, que certamente você vai estar lucrando muito. E eu quero te ensinar a lucrar ainda mais do que fazendo esse momento de beleza. Já parou para pensar se você faz esse momento de beleza ao invés de uma pessoa, tem mais 2, 3 pessoas aqui nessa mesa? Então, fora a anfitriã que está te recebendo, ela convida mais 2 ou 3 amigas, você conduz esse momento de beleza e cada uma te compra, tô colocando baixo, uma base e um batom, e cada uma te compra aqui, que é o que eu vou focar, pelo menos um kit básico, gel de limpeza hidratante. Isso mesmo. Hoje, se cada uma dessas te comprar um kit de gel de limpeza hidratante, no final você vai ter vendido mais de R$ 600 apenas demonstrando os produtos. E isso te dá mais de R$ 240 de lucro limpo no teu bolso. Então, sim, essa é a melhor forma de desenvolver o negócio Mary Kay. É através da sessão de beleza ou aula de automaquiagem ou sessão de beleza em empresas, como parcerias com empresas. Então, esse mesmo momento de beleza que eu estou fazendo aqui com vocês é a mesma sessão de beleza que eu faço dentro de uma parceria com uma empresa. A grande diferença é a proporção de pessoas que eu recebo ali. Agora vamos começar.
Primeira coisa é você estar com uma imagem impecável. Imagem impecável não significa roupa cara. Imagem impecável não significa que você está perfeita, que o ambiente está perfeito. Muito pelo contrário. Se você puder deixar o ambiente da melhor forma, ótimo, perfeito. Mas perceba, com certeza você percebeu nesse quadro, ele está torto. Mas isso não vai me impedir de gravar um vídeo que vai ajudar você a certamente, hoje, dia 10 que eu estou gravando esse vídeo, ter vendido mais de 6 mil reais e certamente até o final do mês vou vender aí, chegar na casa dos 15 a 20 mil reais por mês. Esse quadro torto não vai me impedir de te ensinar a ter uma lucratividade altíssima fazendo isso aqui. Então eu vou gravar ele mesmo com o quadro torto. E talvez você hoje esteja pensando, Simon, eu não tenho carro, eu não tenho uma mala para carregar esses produtos, eu não tenho como que fazer esse... Não pensa nisso. Assiste, entenda como funciona e no final você me fala aí de fato o que você achou e a gente vai buscar soluções para você ter o melhor, para você chegar na melhor condição. Então você, homem, esse aqui é um tipo de roupa que você pode usar. Você pode estar de uma camisa polo, por exemplo, caso você não goste da manga longa, ou onde você mora seja mais quente, né? Eu gosto muito da manga longa, eu acho bem mais profissional, certo? Então, eu gosto da camisa social, gosto da calça de sarja, não uso a calça social em si, só se eu tiver de terno. E o cinto e o sapato social, ok, tô perfeito. Uma dica para você, homem, caso você queira, usa a roupa toda preta. Certo? A roupa toda preta traz aquela elegância, traz aquele ar de propriedade, de seriedade que você está falando ali com aquela pessoa, né? Aí depois você pode comprar outras cores de camisa, outras cores de sapato, outras cores de cinto e a mesma coisa com a mulher. Uma roupa que eu acho super bacana é o tubinho preto, né? O tubinho preto, ele nunca sai de moda, né? Então, tubinho preto com um sapato aí alto, ou nude ou preto, vai ficar lindo. Vermelho também fica maravilhoso. Enfim, o preto, ele combina com grande parte das cores, né? E se você quiser não gostar muito do vestido, uma dica, tá, gente? Evitem decote. Se vocês quiserem, puderem, eu recomendo muito tapar o ombro, dá mais elegância, o ombro tapado, coberto, né? E uma saia ou vestido abaixo ali do joelho ou no próprio joelho. Evita coisa muito curta, um palmo, 2 dedos, 3 dedos acima do joelho, porque na verdade você vai estar talvez chamando mais atenção para você do que para a roupa. E esse não é o ideal, certo? Abuse de joias, abuse de acessórios, abuse de bijuterias, porque realmente vocês vão brilhar muito. Isso aí eu gosto bastante. Maquiagem. A maquiagem que você vai ensinar para aquela pessoa precisa ser a maquiagem que você vai estar no teu rosto. E até com algum toque a mais. Por quê? Porque é a maquiagem que vai mais chamar a atenção, certo? Então agora a gente vai começar de fato. Chegue com antecedência na casa da tua cliente, ali de pelo menos 5 minutos, o ideal é entre 10 a 5 minutos, até para você parar, respirar, tomar uma água, sabe? Para não entrar esbaforida. Se você tiver um carro, deixa a tua bolsa de pronta entrega dentro do carro e entre apenas com a tua it bag, certo? Quando você entra só com a tua it bag, passa aquele ar de elegância, passa que você não é aquela pessoa que anda esbaforida, né, com um monte de coisa. Isso não é legal, isso não chama a atenção das pessoas e isso até chama pro lado negativo. Então, entra com o tua it bag. Caso você não tenha carro, como eu não tive carro por mais de 8 anos de negócio, eu vim ter carro 8 anos depois, né? Andava só de Uber ou então de transporte público, então não é um problema isso. Não pense que isso é um problema. Então você pode tranquilamente ali andar com sua mala de rodinhas, por exemplo. Eu gosto muito daquelas malas de rodinhas de 10 quilos, tá? Preta, da cor que você acha melhor, branca, enfim, ou rosinha, e você coloca sua mala, sua bolsa it bag em cima. O que é que eu recomendo? Na hora da sessão de beleza, coloca os produtos de demonstração dentro da it bag, tá? E os produtos de pronta entrega,
coloca dentro da mala. Assim você vai saber exatamente onde está cada coisa. Então chega, coloca a mesa mais linda para a tua cliente sentar, né? E vamos de fato fazer. O que eu coloco na mesa? Quais produtos que eu conduzo, que eu uso para conduzir, tá? Vamos lá. Primeira coisa, uma dica que eu te dou master. Se a mesa da sua cliente não for uma mesa legal, eu recomendo você ter um pano desse tamanho aqui, tá? De 2 metros por 2 ou 3 metros por 2, tá? 3 por 2 ou 2 por 2 metros. Esse pano aqui, eu gosto muito do pano preto, porque o pano preto, ele traz essa elegância mesmo pra mesa, mas você pode botar rosa, que traz mais essa feminilidade, essa diversão, certo? E você pode cobrir a mesa da cliente se ela não for uma mesa tão bonita. A que eu tô fazendo aqui é uma mesa muito bonita, da minha casa, muito obrigada. E é uma mesa legal. Se eu estivesse chegando numa casa, tivesse essa mesa, eu não cobriria essa mesa de forma alguma. Porque é uma mesa aqui que tá bacana, tá legal, tá? Porque quando você muda o ambiente, gente, entenda, quando você muda o ambiente onde você está, automaticamente aquela pessoa pensa, o subconsciente dela pensa assim, eu não estou em casa. Eu estou em outro ambiente. Então, aquilo acaba com que faz com que ela traga aquela ação mais a sério, leve mais a sério aquilo ali. Então, quando ela está em casa, que está com televisão ligada e tudo mais, você pode inclusive falar, fulano, olha, desculpa, eu tô até meio constrangido de falar isso, mas se você puder ou abaixar ou então desligar a TV, porque assim, senão eu vou ficar muito... eu vou começar a prestar mais atenção na TV do que na nossa conversa, tá bom? Então, para eu te dar um atendimento melhor, você pode fazer isso pra gente, por favor? Ótimo! Então, aquilo ali já traz um ar que você não tá ali para qualquer coisa. Você não tá ali perdendo o teu tempo. Então, agora a gente vai, de fato, para a sessão. Simon, o que você usa na sessão de beleza? Para mim, tem que ter, em primeiro lugar, o Kit Time Wise e os 5 produtos, peeling de cristal e base, tá? Eu recomendo, vou deixar depois aqui nos comentários, na descrição do nosso vídeo, alguns tons de base que eu acredito que são mais importantes de você ter, né? E vou ali colocar um parêntese para chamar a atenção para os 6, 7 tons mais importantes de se ter, porque esses aí é necessário. Se você tiver esses 6, 7 tons, você vai atender a maior parte das pessoas. E os outros, né, é importante você ter, mas você vai colocando aos poucos e você vai observando a necessidade das clientes, da região onde você mora aí no Brasil. Tem lugares que as pessoas são mais claras, tem lugares que as pessoas são mais morenas, mais de pele negra, né? E é basicamente isso. Então, qual que é necessário? Kit Time Wise, peeling de cristal, base. Eu recomendo muito você trabalhar com blush. Eu, Simon, acredito que o blush mais coringa para se trabalhar e mais fácil de vender é esse aqui, Duo de Blush, o Desert Sun. Para mim, ele é incrível. E daquela paleta dos blushes quadradinhos, eu gosto muito, amo o Golden Cooper. Para mim, ele ainda é mais coringa que o Desert Sun, tá? Então, eu comecei na Mary Kay trabalhando apenas com Golden Cooper. E assim, eu arrasava, vendia muito blush Golden Cooper. Aí veio esses aqui, que eles são 2 em 1, acaba que chama também muita atenção. Então, esse daqui, né, tem o Desert Sun, mas eu gosto de ter os 3. Por quê? O Desert Sun, ele não dá em peles muito escuras, ali da pele bronze, não dá o Desert Sun. Então, você tem que ter outra cor de blush. Então, por isso que, por exemplo, o Golden Cooper, ele dá para todos os tons, certo? Então, eu tenho aqui Desert Sun, eu tenho aqui o Coral Sky, que é também dessa linha. Esse aqui para pele bronze é excelente, fica lindo, tá? E tem também o Pink Shine, que é para pele ali ivory e pele beige, também que eu acho incrível. Então é basicamente isso. Se for para escolher 2 blushes para ter, eu escolheria que você tivesse aqui um Coral Sky, por exemplo, e um Desert Sun. Apesar do Pink Shine ser bem vendido, e se puder os 3, coloca os 3 de fato, certo? Agora a gente vai continuar. Então, Kit Time Wise, peeling de cristal, que é o microdermabrasão, base, blush, máscara de cílios. Eu gosto de trabalhar com essas duas, tanto a Lash Love quanto a Lash Intensity. Para quem tem um cílio mais curtinho, Lash Love.
para quem tem um cílio maior, mais volumoso. A Lash Intensity vai ficar perfeita. Então essa daqui alonga, essa daqui dá volume, eu gosto de trabalhar com as duas. Mas até aí, alguns meses atrás, eu trabalhava apenas com a máscara de cílios Lash Intensity. Eu sempre vendi muito dessa máscara de cílios. E é basicamente isso. O segredo não tem bom, produto ruim. Tem produto que você demonstra. Então, o produto que você colocar aqui nessa mesa e demonstrar como intencionalidade, você certamente vai vender, tá? Gosto também de finalizar com batom. Se for para dar uma dica de batom, por exemplo, eu recomendo que você escolha duas cores de batom, um nude e um vermelho. Quais são os principais, os que tem que ter, né? Que eu acredito assim, que se você demonstrar eles, você vai vender muito mesmo. O nude que eu mais recomendo é o Nude Passione, da linha Matte. E o vermelho que eu mais recomendo é o Raspberry Kiss, da linha líquido mate com vitamina E e manteiga de karité, tá? Então esses dois são imprescindíveis. E depois você pode ir estendendo. Eu, Simon, trabalho com essas 5 cores de batom. O Nude Passione, o Raspberry Kiss, o batom Shell da linha Cremoso, o batom Roma Red da linha Matte e também da linha Cremoso o batom Tanned. Então eu trabalho com 5 batons. Em cima da minha mesa não tem 10 batons, todos os batons da linha. Jamais. Mas ali eu mostro, né? Por exemplo, tem um batom da linha Cremoso, tem um batom da linha Matte e tem um batom da linha Líquido Matte. Se ela gostar da textura mais de uma ou de outra, aí de repente eu posso mostrar na revista ou até na minha pronta entrega, na minha demonstração, caso eu tenha. Mas eu não gosto de colocar tanta informação em cima da mesa, até para a pessoa não ficar muito ali, para a pessoa não ficar muito desnorteada, sem saber o que fazer. Aí eu vou colocar também em cima da minha mesa um pincel de blush, um pincel de base, espelhinho, certo? Perfil do cliente, eu escolhi esse já preenchido para eu mostrar para vocês como que funciona o preenchimento. Coloco essa toalha descartável. Uma dica, muitas pessoas falam para pegar essa toalha, não sei se você já percebeu, se você abrir ela e deixar ela aqui, ó, na vertical, esse lado maior dela para cima, certo? Não deixar na horizontal, deixar na vertical, você consegue partir ela no meio e ela duplica, ela transforma em duas. Eu não gosto disso, eu acredito que não traz essa excelência que a Mary Kay de fato é, que o nosso negócio é. Eu gosto de deixar essa toalha realmente inteira, tá? Gosto muito dela inteira, prefiro ela inteira. Mas eu gosto de ter a minha partida ao meio para algo que eu vou mostrar para vocês durante a sessão de beleza, que é quando eu vou fazer o teste do lápis black, lápis preto retrátil para olhos. E é aqui que eu quero entrar nos produtos que você pode colocar também para incrementar e encantar a tua cliente nesse momento de beleza, que são eles o lápis black com demaquilante. Porque mesmo que não seja de maquiagem, quando você demonstra o lápis preto aqui na mão, ela vê que ele não borra, não escorre, não sai, e você tira com o demaquilante, é incrível, né? Então eu gosto de ter esses dois aqui, tá? E essa meia toalhinha só para remover o lápis da mão, para mostrar para ela como que o demaquilante remove bem o lápis, tá? Amo ter o lábios de seda. O kit lábios de seda para mim é imprescindível. Na verdade, ele não é imprescindível, mas quando eu coloco faz toda a diferença. As pessoas usam muito e ele pontua muito bem para você que está preocupado em aumentar sua pontuação, para alcançar mais estrelas e etc. Ou está em qualificação para se tornar uma diretora. Então, o lábio de seda tem uma pontuação extraordinária. Também uso muito o mãos de seda, tá? Eu adoro usar o kit mãos de seda, certo? Uso o lenço antibrilho, porque eu gosto de testar se a pele da pessoa é uma pele mais mista ou oleosa através do lenço antibrilho, tá? Então eu vou te ensinar a fazer esse teste. E, por final, eu sempre gosto de usar borrifadores, tá? Esses borrifadores, um é de álcool, tá? E um é de água, certo? Por quê? O de álcool, eu gosto de, antes da pessoa experimentar o batom, eu gosto de, na frente dela, borrifar álcool no batom. Eu falei, ele está esterilizado, pronto para você aplicar com segurança, com higiene.
Por quê? Porque o álcool, ele justamente mata qualquer tipo de micro-organismo e bactéria que tenha aí no batom, certo? E a água, eu gosto por quê? Porque quando eu vou demonstrar o lápis na minha mão, eu jogo água, borrifo água e dou uma leve esfregada para a pessoa ver que não saiu o lápis de olho. Espero, né? E venho com o demaquilante com um paninho e removo. Então, é basicamente assim que está a minha mesa de sessão de cuidados com a pele, né? E coloco uma caneta para ela preencher o perfil do cliente. Bom, agora a gente vai de fato para a sessão de beleza em si. Quero que você entenda que é muito simples, muito rápido, muito fácil. E eu vou simular como se eu estivesse aqui com 3 pessoas na minha mesa, certo? Que é essa minha anfitriã chamada Ana, trouxe aí a Beatriz e a Camila para estar conosco, certo? Então, sempre eu gosto de fazer a sessão de beleza de pé e as clientes sentadinhas na mesa. E quando eu for fazer o fechamento, eu me sento, porque eu gosto de no fechamento estar ali no nível delas, né? Eu sentado, ela sentada. Eu acho que isso dá muito resultado, tá? Agora, vamos lá. Gente, sejam muito bem-vindas. Eu me chamo Simon Oliveira. Sempre antes de começar, a primeira coisa que eu faço é contar um pouco aí da história da empresa e um pouco da minha história, né? Então, vou tomar aqui 3 minutinhos de vocês no início para justamente eu me apresentar, né? A Mary Kay é uma marca que está presente aí em mais de 40 países do mundo, né? Já tem mais de 62 anos agora em 2025 que a Mary Kay existe. E ela começou através de uma senhorinha chamada Mary Kay Ash. Mary Kay Ash, ela começou esse negócio porque ela trabalhava em uma outra empresa de vendas e ela não era reconhecida nessa empresa justamente por ser mulher. Ela era a pessoa que justamente treinava todos os homens, a maioria eram homens, e ela percebeu um dia que ela ganhava menos que esses homens. Ela foi até o chefe, pediu aumento e o chefe recusou. Falou que ela não poderia receber mais do que os homens porque ela era mulher. E mulher não pagava conta de casa ali na década de 50, mesmo nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo. Imagine como era no Brasil, né, gente? Pois então, ela ficou muito triste, decidiu pedir demissão daquele trabalho e foi aí para casa. Chegando em casa, ela, muito triste porque ninguém ligou para ela, ninguém foi procurar ela, né? Depois que ela saiu do trabalho, que ela pediu demissão, ela escreveu uma carta, como se fosse um diário, onde naquele diário ela escreveu tudo que ela gostava da empresa, tudo que ela não gostava e que se aquela empresa fosse dela, tudo que ela mudaria. Quais seriam as soluções para mudar aquilo que ela não gostava. E ela percebeu que naquela carta ela tinha justamente o plano de carreira de um negócio que iria valorizar a mulher. Um negócio só para vocês terem... Alguém aqui já viu um carro rosa? Pois é, já viu, né? Pois então. Inclusive, vou ganhar o meu primeiro carro cor-de-rosa, né? Então, na hora que vocês virem um carro rosa por aí passando, né? Daqui uns meses vai ser eu. Vou só dar um tchauzinho que eu vou buzinar lá de dentro, vai ser eu. Então, o que acontece? Esse carro rosa, por exemplo, ele é cor de rosa porque ela pediu na concessionária que eles pintassem o carro da cor dos produtos, rosa clarinho, para que quando a mulher chegasse em casa com esse carro que ela ganhou de presente da companhia, o marido não fosse dirigir, quem fosse dirigir fosse ela. Então, a Mary Kay, ela é uma empresa voltada para enriquecer a vida das mulheres. Ela decidiu começar a nossa empresa, né? Como tudo no começo é um pouco mais desafiador, né? Mas ali, desde o primeiro ano, a Mary Kay foi uma referência. Começou com 9 pessoas. Hoje está presente em mais de 40 países, há mais de 60 anos. Só aqui no Brasil tem mais de 27 anos. E, né, atingindo aí a marca número 1 do mundo de cuidados com a pele e de maquiagem. Então, tudo isso para enriquecer e trazer aí uma qualidade de vida diferenciada para mulheres, né? Mulheres que precisam trabalhar de casa, ou então mulheres que querem ter liberdade financeira, liberdade geográfica e não depender do regime CLT, que muitas vezes até é um pouco prejudicial, principalmente para aquela mulher que decide ser mãe, para aquela mulher que decide ser esposa e decide ter um tempo de qualidade com a família. E para aquela mulher que não quer escolher entre ser uma mãe presente ou ser uma funcionária, uma profissional aí de
alto nível, né? Então você pode ser tudo aqui nessa empresa. E como que eu, homem, vim parar nessa área, né? Eu tenho 8 anos de Mary Kay, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal antes de fazer Mary Kay, cursava psicologia, faculdade, e nunca tinha parado para pensar em vender nada disso. Até porque eu tinha muito preconceito, ainda tenho, tá? Preconceito com venda. Eu não gosto muito de venda, sabe, gente? Porque acho venda aquele negócio assim muito. Não, Ana, não, compra, mulher, compra, é sua cara. Nossa, compra. Não, vou dividir pra você. Não, ó, se você levar 2, eu te dou. Gente, eu não gosto disso. Porque eu acho assim que tem que convencer a pessoa. E eu acho que a melhor coisa não é a gente ser convencida. É eu te mostrar. E se você perceber que esse produto ele é bom pra você, ele vai ser bom pra você assim como foi pra mim, você decide comprar. E foi exatamente isso que me fez iniciar na Mary Kay. Eu estava em busca de uma renda extra, minha pele estava horrível, eu estava precisando melhorar minha autoestima e eu usava a base da Mary Kay, né? Inclusive a base da Mary Kay é a mais vendida do Brasil, né? A número 1 do Brasil. Eu usava a base e eu amava. E um amigo meu me vendo sempre que acabava uma base, eu comprava uma nova, lá da Caixa Econômica, me falou assim: Simon, já que você usa a base, por que você não vende? Mary Kay é uma marca tão famosa, tão conhecida. Acho que você ia ganhar um bom dinheiro com isso. E foi onde eu, muito curioso, como sempre fui, decidi chegar em casa e procurar saber sobre a empresa, né? Entrei em contato com a pessoa ali que me vendia os produtos, com a minha consultora, e pedi para que ela, de fato, me mostrasse como funcionava, né? Como que funcionava ali a Mary Kay, como era a forma de venda, porque eu não gostava de vender. E me surpreendeu quando ela falou: Simon, a Mary Kay não é uma empresa que você precisa vender um produto. A Mary Kay é uma empresa que você demonstra o produto, se a pessoa quiser, ela compra. Então é algo muito mais leve, não é? Gente, aquilo dali me encantou. E ela me mostrou que tudo que eu vendia, eu tinha ali uma lucratividade maravilhosa. E eu percebi o seguinte, sempre fui muito racional, muito esperto. Falei, gente, esse batom aqui, as minhas amigas elas usam. Quando elas chegam em casa, elas vão lavar o rosto, tirar o batom com o demaquilante e no outro dia elas vão passar o mesmo batom. O batom que no dia anterior foi pro ralo que elas tiraram, ela vai passar de novo. E de novo, e de novo, e o batom vai acabar. E como ela gosta, ela vai fazer o quê? Quando acabar o batom, comprar outro. E foi onde eu decidi começar. No meu primeiro mês, para minha surpresa, eu não imaginava que era possível isso. Eu faturei mais de 3 mil reais com Mary Kay, né? E aqui dali eu decidi dar continuidade. Hoje eu sou exclusivo Mary Kay. Já desde o meu primeiro mês aí lucrei mais do que eu ganhava no na minha atividade anterior, né? E hoje estou muito realizado, já conquistei viagem com tudo pago, sou diretor, tenho equipe em vários lugares do Brasil e estou conquistando meu primeiro carro rosa. Então, se você se sentiu tocada por essa mensagem, pela história ou pela minha história e está em busca de uma renda extra ou está em busca de um renovo na vida, está em busca de ser reconhecida melhor, está em busca, né, de justamente aí conhecer pessoas novas, estar nesse momento, nesse ambiente maravilhoso, a gente pode conversar depois e quem sabe Mary Kay pode não ser uma oportunidade que mudou a sua vida como mudou a minha, né? Mas agora a gente vai usar os produtos. Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu contei em questão menos de 5 minutos a minha história, contei a história da empresa e é basicamente isso. Então, eu trouxe para as pessoas o encantamento do negócio. Eu não contei aqui nenhuma mentira, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que florear. A história mais linda é a sua. Ai, Simon, mas eu tenho um mês de Mary Kay. Que história que eu vou contar? A história que você vai contar é a sua. O que te chamou a atenção? Que você, mesmo sem saber muito das coisas, você viu que os produtos são maravilhosos, que é fácil de vender, que você está encantada porque as pessoas experimentam e as pessoas compram. E que talvez essas pessoas que estão te ouvindo, elas também queiram ter uma renda extra, assim como você tem, né? E você vai levar, olha que bênção, né? Você vai poder levar para outra pessoa, assim como levaram para você, a oportunidade de você ter uma segunda, uma terceira, enfim, fonte de renda. Ou até uma primeira, caso, né, você esteja nesse momento descapitalizada. Então, eu contei a minha história, contei a história da empresa e agora eu vou para a segunda parte da sessão de beleza. A primeira é a apresentação, a segunda é a demonstração do produto e a terceira é o fechamento.
tá? Então, vamos lá. Gente, agora a gente vai experimentar os produtos, né? Antes da gente levar o produto, né, a mão no rosto, eu sempre gosto de falar que é o que a gente mais trabalha, é com a voz, com as mãos e com os pés. Então, são coisas que a gente precisa cuidar, né? E hoje eu posso ensinar vocês a cuidar muito bem das mãos e dos pés de vocês, certo? Esse aqui é o kit mãos de seda, eles são 3 produtos. O primeiro é o creme extra emoliente, que você vai passar primeiro ele na mão antes de lavar. Isso mesmo. Você vai primeiro hidratar a mão para depois esfoliar ela, tá? Então você vai passar o creme extra emoliente. Ele tem na composição dele cera de abelha, cera de carnaúba e própolis, que vai amolecer a cutícula, as células mortas e a calosidade das mãos. Então depois que amoleceu e hidratou bastante essa área, você vai vir com um esfoliante. Porque às vezes vocês só querem ir para o esfoliante. E acaba que o esfoliante ele é muito grosseiro. E a tua mão mais grosseira ainda, né? Mais calosa, enfim. Então, você precisa primeiro passar pelo creme extra emoliente para amolecer tudo isso. Que agora o esfoliante vai fazer essa remoção através de uma esfoliação poderosa. E depois a gente vai hidratar, que esse é o hidratante, aquele que não deixa a mão pegajosa, que ele deixa a gente como se tivesse com aquele aspecto de luva na mão. Ele é maravilhoso. Inclusive, você pode hidratar, deixa secar um pouquinho e já pode mexer no telefone, porque ele não deixa a tela do teu telefone com aquelas marcas, tá? De produto oleoso. Então, é isso, e depois a gente vai dar continuidade no cuidados com a pele, né? Então a gente limpa primeiro as mãos para depois ir pro rosto. Quem aqui tem a pele mais mista ou oleosa? Levanta a mão. Ah, vocês duas, né? E a pele mais normal, a seca? Gosto de fazer essa pergunta. E elas falam, certo, gente? Eu quero até, inclusive, falar com vocês que nós da Mary Kay, a gente tem muito cuidado. Nós temos produtos tanto para pele mista oleosa quanto para pele normal a seca. A diferença é essa tarjeta. Tá vendo que aqui tem uma tarjeta rosa e uma lilás? A tarjeta rosa é para produto de pele normal a seca e a lilás é para produto para peles mistas a oleosas, tá? Então a gente vai lavar o rosto, fazer uma esfoliação do rosto e uma esfoliação nos lábios. Então, vamos lá. Agora eu pego, coloco o extra emoliente na mão de todo mundo, né? Qual a quantidade, Simon, de extra emoliente que você coloca? Ó, o meu tá acabando, mas eu coloco basicamente isso aqui, ó. Essa é a quantidade de creme extra emoliente que eu coloco nas mãos, certo? E a quantidade de esfoliante das mãos, eu aperto até o final no pump. Aperto e sai a quantidade ideal para a mão inteira. E eu dou essa dica, gente, isso aqui a gente está usando nas mãos, é muito bom. Mas imagina usar isso nos pés. E o mais bacana, você passa o extra emoliente primeiro, não enxágua, e depois você vai vir por cima do extra emoliente com o esfoliante, certo? É isso, porque não pode enxaguar entre um e outro. A gente só vai enxaguar depois que esfoliar a mão para passar o hidratante normal, tá? Então, depois de esfoliar, a gente não vai fazer o uso do hidratante, tá? Porque a gente vai lavar o rosto no banheiro, a gente só vai usar o hidratante depois que a gente voltar para a mesa. E ali a gente vai para o banheiro. O que é que eu levo para o banheiro? Eu levo gel de limpeza, levo o esfoliante e levo também o esfoliante do rosto e o esfoliante dos lábios. E ali a gente faz todo esse processo. Uma dica para você, consultora que está me assistindo. Se você for fazer o peeling de cristal, que é o esfoliante do rosto, você não vai fazer no rosto todo. Faça o peeling na metade do rosto. Então vamos lá. Lava a pele com o gel de limpeza. A quantidade que se usa. Esse meu aqui já está bem acabando. Vou usar esse aqui de pele seca. A quantidade que usa é basicamente isso aqui, ó. Certo? Então lava com ele. Depois você vai vir com uma quantidade como se fosse metade disso no rosto, tá? Para fazer a esfoliação do rosto, olha só, com o extra emoliente, o peeling de cristal. Então é só na metade do rosto, tá? Depois você vai enxaguar esse e vai passar o creme, o peeling de cristal. O lado direito ou lado esquerdo, movimentos circulares, tá? E depois você vai vir com o esfoliante dos lábios. O esfoliante dos lábios, eu gosto de passar ele aqui na ponta do dedo, tá? É uma quantidade muito pequena, pode ser com o lábio inclusive seco, tá?
e faz a esfoliação. Uma dica, os produtos do rosto, coloca no dorso da mão da cliente, porque se você coloca na ponta do dedo, como eles são em maior quantidade, pode cair no chão e estragar. Esse daqui, o esfoliante dos lábios, como ele é pouquinho, pode passar na pontinha do dedo que ela consegue esfoliar. Uma outra dica é na hora de você fazer a esfoliação da tua cliente, dela fazer a esfoliação no rosto dela, perdão, você vai indicar para ela fazer da seguinte forma. Uma dica é, quando tua cliente for fazer a esfoliação nos lábios, ela não esfolie, por exemplo, assim, fazendo biquinho. Ela abre a boca assim, para não ficar enrugadinho a boca. E ela vai fazer assim, ó, tá? A esfoliação indo e voltando. Depois disso, que ela volta para a mesa, seca o rosto, faz uso dessa toalhinha, né, que é a toalhinha de rosto para secar. Você já pode pedir para elas, inclusive, levar, né, com elas quando forem ao banheiro, lavar o rosto. Depois secou, eu sempre gosto de fazer esse teste. Fulana, gente, pega aqui a mão de vocês e sinta a diferença de um lado que a mão está esfoliada, do lado do rosto que está esfoliado levemente com o dorso da mão e o lado que está esfoliado sem ter esfoliação alguma, só com gel de limpeza. Vocês conseguem ver a diferença? Eu gosto de fazer essa pergunta, por quê? E pedir para elas esfoliarem só, passarem a mão só com o dorso. Porque a pontinha do dedo tem digital, é mais áspera. Aqui a gente consegue sentir uma textura melhor, tá? Então ali elas vão falar a diferença e tudo mais. Aí agora você vai dar continuidade. Elas voltaram, vão dar continuidade. Gente, agora a gente vai vir com o passo 2 da esfoliação. A esfoliação, ela abriu os poros, removeu essa sujidade de dentro dos poros e essa camada superficial da pele. E agora esse daqui, ele vai acalmar essa pele que foi agredida positivamente. Querendo ou não, a esfoliação é uma agressão, mas é uma agressão boa. Então esse aqui vai repor todos os nutrientes da pele que foram removidos, coisas boas, e vai acalmar a pele que foi esfoliada. Então eu vou colocar aqui no dorso da mão de vocês uma gota, aperta um pump para cada uma, e vocês podem passar até no rosto todo, tá? Porque o esfoliante eu recomendo que passe só na metade, né? Aí o passo 2 pode passar no rosto inteiro, tá? Depois que elas finalizam, né, eu vou vir com o hidratante. Só que antes, inclusive, de vir com o hidratante, eu gosto de falar sobre o peeling de cristal. Quando elas terminam, eu vou falar sobre o peeling de cristal. Olhe como que eu falo do peeling. Gente, esse daqui que vocês esfoliaram e agora passaram esse segundo passo, que é esse sérumzinho, furta-cor, meio lilás, chama-se peeling de cristal ou microdermoabrasão. Alguém aqui já fez peeling de cristal em clínica estética ou microdermoabrasão? Não? Pois eu vou falar para vocês o que é. Uma aplicação disso na clínica estética custa mais de R$ 150. Hoje vocês estão ganhando de presente uma aplicação dessa. Essa aplicação desse peeling, ele vai remover essa camada superficial da pele e estimular o nascimento de uma nova pele. E que pele é essa que vai ser removida? É a camada superficial que estão as manchas, as linhas de expressão, os poros dilatados, o excesso de cravinho. E ainda, ele vai estimular, ele estimulando o nascimento de uma nova pele, ele também vai estimular o processo de colágeno do rosto de vocês. Vocês sabiam que com 20 anos toda mulher para de produzir colágeno? E começa a perder 1,5% por ano? Então, esse produto aqui, ele vai estimular as fibras de colágeno do rosto de vocês para que elas se multipliquem. E isso vai fazer com que a pele de vocês fique como? Com menos linha de expressão. Então, se hoje vocês querem ter uma aparência de pele mais jovem daqui a 3, 4, 5, 10 anos, vocês necessitam usar o peeling de cristal, tá? Você vai usar ele 1 a 2 vezes por semana. Ele rende 72 aplicações. Ou seja, se você fizer a conta, você vai perceber que se você usar uma vez por semana, ele vai durar 1 ano e meio, né? Então, isso aqui é como se fosse a faxina do fim de semana. É uma vez por semana. Simon, e o que eu uso no dia a dia para justamente prevenir o envelhecimento precoce da pele e para clarear manchas e diminuir a aparência de linhas de expressão e etc. Você vai usar esses 5 produtos. Esses 5 produtos aqui, gente, são os principais que existem em cima dessa mesa. Todos esses produtos que existem na mesa são maravilhosos, mas esse aqui é o que vai mudar a pele de vocês, assim como mudou a minha. Já já eu vou mostrar um antes e depois para vocês.
Então, esse kit aqui chama-se Time Wise. Ele vem 5 produtos. O primeiro é o gel de limpeza que vocês usaram no banheiro, né? Aquele primeiro para lavar o rosto. Depois vocês vão hidratar o rosto. Tem o protetor solar, o gel de recuperação noturna e o creme da área dos olhos. Eu vou explicar melhor sobre eles. Agora a gente vai usar o hidratante. Aí eu abro e coloco o hidratante no dorso da mão delas, né? E eu falo, gente, o hidratante, assim como o gel de limpeza, ele tem um específico para pele mista oleosa e um específico para pele normal seca. O hidratante, ele vai criar uma película protetora na pele de vocês para impedir que o estilo de vida de vocês envelheça a pele. Então, se você hoje passa por problemas como falta de sono, se você passa por problemas de não conseguir se alimentar tão bem, faz uso de cigarro, de bebida alcoólica, etc., vocês sabem que isso envelhece a pele? Só que se o produto for antioxidante, isso vai reduzir muito o envelhecimento precoce causado pelo estilo de vida de vocês. E esse hidratante, ele é um hidratante antioxidante. Então ele cria literalmente uma película para impedir o processo de envelhecimento precoce do rosto de vocês. Além de hidratar a pele de vocês na medida. Quem tem pele oleosa não vai sentir a pele mais oleosa, tá? E quem tem pele seca vai sentir a pele mais hidratada, sim. E, além disso, ele faz até a base, a maquiagem durar mais, né? Porque ele funciona até mesmo como se fosse um primer no rosto para fazer a base durar mais. Depois da gente fazer o uso do hidratante, e uma dica, tá, gente? Como que eu gosto de ensinar elas? Tudo que você vai passar e enxaguar, tipo esfoliante, sabonete, você vai passar com movimento circular. Tudo que você for passar e deixar na pele, você vai passar com movimento ascendente para cima e para fora, assim, tá? É basicamente isso. Eu sempre faço uma brincadeirinha. Eu falo assim, ó, porque a gravidade bota a gente para baixo, a gente estica tudo para cima, né? Elas riem. Depois a gente vai vir com o protetor solar. Esse protetor solar, o grande diferencial dele para os outros do mercado é que ele protege não só da luz do sol, quanto da luz de celular, TV e lâmpada, que é a luz que mancha a pele mais que o sol. O sol envelhece, o sol acaba que a gente fica bronzeado ou rosado, queimado, mas essa luz ela mancha, ela que dá mancha. Alguém que trabalha em lugar fechado, escritório, hospital, banco... Pois é, esses lugares é necessário você fazer uso desse protetor, porque é ele que vai proteger sua pele. A única coisa é que você tem que reaplicar ele a cada 3 horas, né? Então, é basicamente isso. E você passa ali. Se alguém perguntar pra você, Simon, qual o fator dele? Você vai falar fator 30. Aí eu devolvo a pergunta, você sabe a diferença? Por que que um fator é 30, outro é 50, outro é 100? Vocês acreditam qual é a diferença? O que que vocês acham que faz diferença? Muita gente vai falar, é porque protege mais. Aí eu vou e falo o seguinte, então, vou explicar para vocês. A diferença é o seguinte, é o tempo de duração dele na pele. Vocês ouviram que eu falei que você tem que reaplicar a cada 3 horas? Então, protetores solar do fator 30 ao 50, 60, justamente você tem que reaplicar a cada 3 horas. Fator de proteção 60, 70 para cima, tem que reaplicar a cada 4, 5 horas, ou seja, 1 hora a mais de diferença. A grande diferença vai ser mais no bolso, porque enquanto um fator 30 é X, o fator 100 é 2, 3X, né, gente? Então, é basicamente isso. Todos a gente vai ter que reaplicar. Agora, a gente vai vir com o gel de recuperação noturna. Vocês estão vendo a riqueza que é esse produto? Gente, eu gosto muito de ter ele cheinho, tá? Eu sei que às vezes o nosso tá acabando, mas quando falta ali um dedo, eu já deixo o gel de recuperação noturna para eu usar em casa. Para a cliente, eu gosto que ela veja ele cheio, porque esse produto é um produto que enche a boca dela de água quando ele tá cheio, né? Então, olha, isso aqui são cápsulas de vitaminas, que quando você aperta no pump, essas vitaminas estouram e liberam vitaminas frescas no rosto de vocês. É como se o produto tivesse acabado de ser produzido. Então, quando você aperta, você não vai ver as bolinhas na mão de vocês. Elas estouram e vêm as vitaminas frescas, que enquanto vocês estão dormindo, elas estão trabalhando para rejuvenescer a pele de vocês. Por isso que vocês vão perceber uma pele mais clara, com menos linha de expressão. E uma textura totalmente diferente, né? E com menos manchas. Então eu vou colocar aqui no dorso da mão de vocês não vão passar no rosto, porque ele é noturno.
Só pra vocês sentirem no toque, tá? Da mão. Aí eu boto na mão de cada uma e pronto. Depois que eu faço isso, aí ela fala, nossa, eu falo, né? Olha, você viu, você sentiu como não deixa a pele oleosa? Você viu como realmente não vem as bolinhas na mão? Né? E algumas até falam, ele é mais claro, ele é mais branquinho, né? Depois que sai da embalagem. Aí eu falo, exatamente. Porque ele fica branquinho porque as bolinhas estouram, né? E são vitamina A, vitamina C e vitamina E pura direto na sua pele. Agora a gente vai com creme da área dos olhos. Eu quero que vocês façam o seguinte: peguem o dedo como se fosse uma pinça. Aperta a bochecha. Elas apertam. Agora aperta a área dos olhos. Aí eu viro para uma. Fulana, Joana, qual que é a área mais fina? A bochecha ou a área dos olhos? A área dos olhos. Essa é a área que primeiro envelhece no nosso rosto. E a área que se você tiver 15 anos de idade e for no dermatologista, ele já vai recomendar que você comece a fazer o uso de creme da área dos olhos. E o mais bacana é que esse creme da área dos olhos, ele vai clarear, ele não vai só hidratar, ele vai clarear a área dos olhos de olheiras, né? Vai diminuir a aparência das linhas de expressão, que são os famosos pés de galinha, e vai também desinchar essa área, que são os inchaçozinhos que são chamados de bolsinhas, né? Então você vai perceber toda essa diferença. Então, como que a gente aplica a área dos olhos? Como é uma área muito sensível, muito delicada, a gente não pode aplicar de qualquer jeito. Eu recomendo que vocês apliquem com o dedo anelar, que é o dedo da aliança, que esse é o dedo que justamente é mais leve, é o dedo da beleza. Esse aqui, se você passar, você passa que tira o produto. Esse não, você só aplica delicadamente. Então eu vou colocar no dedo anelar de vocês, eu não vou mais colocar no dorso, é no dedo anelar, e vocês vão dar um beijinho no dedo e no outro, para dividir para os dois olhos, e dar batidinha embaixo e em cima da área dos olhos. Pronto. Gente, nesse momento eu finalizo, passo o hidratante dos lábios, que é o bálsamo, e eu explico, né? Gente, esse esfoliante que vocês usaram, ele é da linha Lábios de Seda. O Lábios de Seda é esse kitzinho, são 2 produtos, que é o esfoliante, que ele remove essa pele morta e essas pelezinhas soltas do lábio. E esse aqui é o bálsamo, que ele hidrata e repara o lábio que está danificado. Então, se o seu lábio tá rachado, você esfolia, passa ele depois e vai dormir. De preferência antes de dormir. Porque durante o dia acaba que a gente pega, bebe uma água, come alguma coisa e sai o bálsamo. Esse aqui não, você passa e vai dormir. Quando for no outro dia de manhã, você vai perceber um lábio totalmente restaurado, sem rachadura, sem ferimento. Então, para pessoas que têm, por exemplo, herpes bucal, pessoas que têm problemas como ressecamento, a gente mora aqui no DF Goiás, numa área muito seca, então fazer o uso dele é excelente. Pessoas que estão naquele momento de inverno intenso, no frio, é o kit que eu mais gosto. Inclusive, de todos os produtos aqui, é o meu favorito, é o kit Lábios de Seda, tá? Aí, agora, a gente vai finalizar com o hidratante das mãos, que a gente só passou o creme extra emoliente primeiro, o esfoliante e a gente vai passar o hidratante das mãos. E, gente, mãos hidratadas é necessário porque a idade, ela primeiro aparece aqui e no pescoço. Então, tudo que vocês forem usar no rosto, desça para o pescoço. E usem o mãos de seda para prevenir o aparecimento aí dessa idade que aparece justamente no dorso da mão, certo? Agora a gente vai para a base. Agora na base, como que eu gosto de fazer? Enquanto, inclusive, tá? Eu antes de começar a falar da base, eu gosto de ir testando os tons das pessoas. Para a pessoa que está começando, o que eu gosto de falar? É importante que você faça, por exemplo, o quiz da base ali com ela rapidinho. Por quê? O que é o quiz da base? Você vai entrar no seu Google, vai colocar quiz da base Mary Kay e vai clicar no primeiro link. E ali você vai fazer o quiz da base para ver mais ou menos qual é o tom dela. Uma coisa, se lá no quiz da base estiver mostrando uma pessoa mais clara e uma mais escura que o tom dela, escolha a pessoa mais clara. Porque se você escolhe a pessoa mais escura, a base dela vai ficar escura demais, tá? Então, busque escolher a pessoa... se não tiver do tom perfeito daquela cliente ali nos quadradinhos, quando você vê as opções, escolha aquela que é mais clara.
E ali vai ter a pergunta, quando você pega sol, você fica rosada, bronzeada, ou primeiro você fica rosado, depois bronzeado, depende da exposição ao sol, né? Aí ali essa pessoa vai responder aquele quiz e vai dar o tom de base. Você vai pegar uma base, você vai pegar aquela base e vai pegar uma mais clara e uma mais escura e vai testar onde? Onde que se testa a base? Você vai pegar aqui, ó. Aqui ainda na tampinha, você pega uma quantidade pequena. Vou até pegar aqui um espelhinho para eu me orientar. E você vai testar ela bem aqui. Por exemplo, você tá vendo que essa base ela tá clara para mim, certo? Essa base está clara. Mas eu quero falar uma coisa. Esse é o tom bege W100. Ele é o meu tom de base. É a base que eu estou no rosto. Só que ela está molhada. Ela está molhada. Quando ela secar, ela vai oxidar e ela vai se adaptar no meu tom de pele. Então é muito importante que antes de você, inclusive, ver se a base está clara ou não, deixa a base, coloca um 2 ou 3 tons de base aqui, espera secar e vê qual é o melhor, né? Na pessoa, qual que mais se adapta ali no tom daquela pessoa, né? Uma dica, vê com a cliente. Às vezes joga também a bola para a cliente. Fulana, qual a que você mais se identifica, assim? Qual a que você mais gostou na sua pele? Aí ela vai falar. Porque ali você vai dar as opções e ela mesma vai falar. Eu me sinto mais à vontade com essa. Uma dica, a base, ela tem que combinar com a cor do pescoço e do colo. Ela tem que ser mais próxima. O meu rosto, ele é mais escuro que o meu pescoço e que o meu colo. Então, se eu passo a base da cor do meu rosto, eu vou ficar com o rosto escurecido, né? Então, eu tenho que passar a base de acordo com o meu pescoço e com o meu colo. Então, a base que tá aqui, eu tenho que ver se ela faz match, se ela combina com essa cor aqui do meu pescoço, certo? Então, passei a base, vou retirar aqui, né, para o excessozinho e vamos dar continuidade. Testei a base ali rapidinho. Esse momento da base, gente, ele tem que ser muito rápido. Você vai olhar para ela, uma dica que eu dou. Quando você tá fazendo a sessão, já passou ali o protetor solar, né? Depois do protetor solar, que você não vai passar mais nada no rosto dela, né? Só o gel de recuperação noturna no dorso da mão e o creme da área dos olhos no olho, você já vai testando a base e já vai falando. Gente, você quer o gel de recuperação noturna? Vocês viram que ele tem uma bolinha? Aí você vai falando. Esse aqui é o creme da área dos olhos. E você testando o tom de base nelas. Gente, eu vou falando aqui com vocês e já vou testando o tom de base de vocês para agilizar. Porque isso mostra proatividade. Mostra que você não tá ali enrolando ninguém, né? Assim, pegando o tempo dela, que é muito precioso. Depois disso, o que a gente vai fazer? Vamos passar a base. Depois você viu, cada um escolheu o seu tom de base, porque ali você já vai olhando, vamos supor, Simon, eu não sou branco, mas eu também não tenho uma pele negra. Então eu posso ser o quê? Bege, né? Então eu sou um bege, tenho o bege 100 até o bege 220. Quando eu pego o sol, eu fico bronzeado. As bases de pessoas bronzeadas são as bases de fundo W, né? Então eu sou um bege W alguma coisa. Qual o que sobrou? Então, sobrou bege W100, 160, bege W180 e só. Eu posso ser um desses 3 tons. Aí eu posso pegar e testar. A 100, a 160 e a 180. Qual que for melhor? Né? Então, é basicamente isso, gente. Agora, a gente vai testar a base. Como que eu gosto de passar a base na pessoa? Eu gosto de vir com esse pincel e eu já explico, né? Como que a gente vai fazer. Depois que testaram as bases, eu já vou e falo sobre os benefícios da base do pincel. Gente, então, nossa base é a número 1 do Brasil. Hoje, né, só para vocês terem noção, é vendido mais de 1 milhão de bases no Brasil por mês da Mary Kay, né? A nossa base, ela tem dióxido de titânio na composição. O que é isso, Simon? Vocês lembram que o protetor solar de vocês, da gente, protege tanto da luz azul, quanto da luz de celular, TV e lâmpada, quanto da luz do sol? Vocês lembram disso? Só que eu falei que tem um problema, né? Que precisa reaplicar a cada 3 horas. Pois é. A nossa base também protege, porque o dióxido de titânio é essa proteção de luz azul e luz branca. A grande questão é, não precisa reaplicar ela a cada 2, 3 horas. Você pode passar ela de manhã, como ela tem uma duração de 12 horas, enquanto tiver base no rosto,
você tá protegido dessa luz artificial, que é a luz que mancha a pele mais que o sol. Então, se você tem mancha, se você tá tratando melasma, ou se na sua família tem pessoas com melasma, que são aquelas manchas na pele, e ele é hereditário, você comece a fazer o uso da base justamente para estar protegendo e do kit para prevenir também, tá? Aí você vai e pega. Agora a gente vai fazer o. Agora, como que aplica a base, Simon? Com a esponjinha ou com o pincel? Gente, a esponjinha eu não sou tão fã porque ela suga muito produto. Esse pincel não, ele foi um pincel exclusivo da Mary Kay criado para isso. Ele é um pincel que não suga base, ele não pinica o rosto. Quando você passa, mesmo se arrastar o pincel na pele, ele não risca a pele, né? E ele é um pincel maravilhoso que eu tenho, só eu, Simon, tenho esse aqui há 4 anos. Ele não cai os pelinhos, tá? Aí você vai e fala, Simon, não tem o meu há 4 anos, o que é que eu falo? Você simplesmente vai falar. Eu conheço pessoas que têm esse pincel há mais de 4 anos e os pelinhos não caem, né? Como que lava um pincel? Você vai pegar um detergente, passa aqui, detergente mesmo de lavar a louça, passa e enxágua ele, tira o sabãozinho do pincel e coloca ele deitado. Não coloca ele assim, nem assim, tá? Coloca ele deitado, que ele vai secar tranquilamente. Não precisa também levar ao sol. Pode colocar na sombra mesmo deitado, que ele vai secar totalmente, certo? Então, vamos aplicar a base, né? Então, qual é a quantidade de base que se aplica? Eu, Simon, não vou passar no pincel, mas eu já aplico direto no pincel. Mas qual é a quantidade que eu aplico? Eu pego como se fosse do tamanho da gota de um feijão para metade do rosto. Como nossa base é líquida, escorreu um pouco, mas essa quantidade para menos. Se eu precisar de mais, eu vou e aplico mais, né? Então, eu aplico essa quantidade aqui de base, né? Que é uma gotinha de feijão para metade do rosto. E se eu quiser mais base, eu aplico na outra metade essa mesma quantidade. Eu não aplico a base na cliente, tá? Eu posso aplicar, na verdade, em uma das clientes só para ela experimentar, só para eu mostrar para as outras como que é a forma de aplicar, né? Que inclusive eu gosto muito de aplicar essa base com esse pincel arrastando, né? Então eu pego aqui a cliente e falo, ó, você pode começar aqui da área dos olhos, arrastando para baixo, pintando o rosto, como se você estivesse literalmente pintando a parede. Evita pintar a sobrancelha e os lábios, tá? Tudo certo, ok. Depois disso, ela já aplicou base, a gente vai vir com o blush. E eu vou falar, gente, o mais bacana dessa base é que ela dispensa o uso de pó. Você pode usar? Pode, mas não precisa, porque ela é uma base super sequinha, né? Agora a gente vai usar um blush, e eu já vou perguntando aqui para as meninas. Você gosta de blush mais bronzeado ou mais rosado? Mais rosado. Se ela usar, a base dela for um tom ivory ou bege, eu demonstro o Pink Shine. Peço para ela colocar o Pink Shine. Se ela gosta de rosado e a base dela for bronze, eu falo para ela colocar o Coral Sky, tá? No caso, como o Desert Sun ele não é um blush legal para peles bronze, se ela já tem uma pele que já usa bronze, eu nem pergunto. Eu falei, eu posso te indicar um tom de blush que eu acredito que você nunca utilizou, ou se utiliza, se já faz o certo? Pode. Normalmente pessoas de pele mais escura não gostam de fazer o uso de blush mais rosado, porque não achou o tom rosa certo. Esse aqui é o seu tom, né? Que ele é meio lilás, né? É vinhozinho e meio avermelhado, aquele vermelho rosado, na verdade. Então a gente pode usar como? Nós podemos usar com esse pincel aqui, que ele é um pincel 3 em 1, que você consegue aplicar blush, contorno e iluminador com o mesmo pincel, sem sujar ele, né? Sem manchar a pele com outras cores. E é basicamente o seguinte, você vai pegar ele uma vez e já a quantidade ideal. Não precisa ficar batendo ele muitas vezes no pincel, não há necessidade. Ele pigmenta super dessa forma. Você pode usar só uma cor, só outra, ou as duas. Eu gosto de usar as duas. E eu pego em uma cliente que eu estou usando como modelo, uma vez, e onde que eu aplico o blush? Você vai pegar o blush e você vai aplicar aqui, ó. Pede para ela sorrir. E você vai aplicar do topo da orelha em busca do topo da maçã, assim, ó. Como se fosse o lugar do telefone. Quando a gente fala no telefone, não é aqui? Aqui, ó. É isso, tá? Então, esse é o local do blush.
Então é basicamente isso. Uma dica que eu dou também para elas. Pega esse mesmo blushzinho, pega só uma vez de novo e passa aqui, ó, na área dos olhos. Justamente porque na área dos olhos vai funcionar como se fosse uma sombra, né? Sem você precisar ficar gastando dinheiro com aquelas paletas. Você tem um blush que tem duas cores e você um dia pode usar uma cor, outro dia pode usar outra, certo? Então é basicamente isso. Depois eu gosto de finalizar com a máscara de cílios. Aí, como eu tenho essas duas opções, eu faço a pergunta: você gosta de máscara de cílios que dá mais volume ou mais alongamento? Ah, mais volume. Então, eu já demonstro essa daqui. E eu falo, gente, essa máscara de cílios é a Lash Intense da Mary Kay. Ela dá 200% de volume e 84% de alongamento. Então, ela é realmente uma máscara poderosa para quem tem cílio grande. Se aquela cliente não sabe, ou ela tem um cílio muito curtinho, muito pequenininho, recomende ela usar a Lash Love, que ela tem um aplicador super prático, bem fininho e que justamente não vai borrar ela, nem nada do tipo, e vai alongar os cílios dela, tá? Enquanto elas vão passando, depois que elas finalizam antes do batom, eu falo o seguinte para elas: gente, agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Normalmente as pessoas hoje não têm muito hábito de usar lápis de olho, porque o lápis de olho borra muito, né? Ele é um produto aí que borra. Você chorar, você passa a mão, vira o panda. Esse é o nosso lápis de olho da Mary Kay. Ele é um produto que não borra, não escorre. E o mais bacana desse lápis de olho é que ele é conhecido como esse lápis tatuagem mesmo. E eu vou demonstrar e provar aqui pra vocês. Eu vou fazer aqui, ó, um coração na minha mão. Desculpa, eu não sou muito bom de desenho, mas aqui é um coração. E o que é que eu falo pra vocês? Vocês fazendo uso desse lápis, vocês podem passar até na linha d'água que não vai borrar nem escorrer. Então vamos supor que você tenha um casamento para ir. Vamos supor que você tenha um evento, uma igreja, algo que você pode se emocionar. Passa ele no seu olho. Ele seca ali em segundos. Depois, pronto, fechou. Você só tira ele com um produto específico. Então eu quero inclusive fazer um teste com vocês. Isso aqui é um borrifador de água, tá? E nesse borrifador de água eu quero fazer esse teste aqui, ó. Ele não sai. Não, e eu mostro ali para as meninas. Ele não sai. E depois que eu faço esse teste, eu vou pegar justamente o seguinte. Simon, agora como que eu posso retirar ele? Já que ele é um produto que não sai. Esse aqui é o nosso demaquilante. Ele é um demaquilante duo, né? Ele é bifásico. Ele tem aí silicone e ureia na composição, que uma parte dele vai grudar no lápis de olho e a outra remove o lápis de olho sem você precisar esfregar os olhos. Porque toda vez que você esfrega o olho, você está quebrando as fibras de colágeno e você está fazendo ali um trabalho oposto ao trabalho do seu creme da área dos olhos. Então esse demaquilante, ele não vai fazer você ter rugas nem linha de expressão na área dos olhos. Depois eu pego ele, misturo, coloco aqui e olha só isso. Coloco o meu demaquilante aqui em cima, tá? E a mesma coisa no olho. Você vai pegar o seu disquinho de algodão, coloca aqui e fica simplesmente batendo assim, olha. Bate assim, tá? Não precisa esfregar nem nada do tipo, ó. Sai tudo sem precisar sequer você esfregar ele na pele, certo? Então, isso aqui para a saúde dos seus olhos, ele tem um pH da lágrima, ele não arde o olho. E para a saúde da área dos seus olhos é o que mais você precisa ter, certo? Já que você usa produtos à prova d'água. Se você tem aquele batom também muito forte, pode passar nele, tá? Então, quem quiser passar o lápis de olho, no final ele tá aqui disponível para vocês também passarem, testarem, tá? E depois a gente vai finalizar com o batom. Aí, na hora do batom, o que é que eu falo? Gente, lembra que vocês passaram o hidratante, o bálsamo dos lábios, que restaura e cicatriza o lábio? Pois então, você vai tirar ele do teu lábio. Por quê? Você vai tirar justamente porque acaba que esse bálsamo, se você passar um batom por cima, o batom vai ficar ali escorregando. Então, ele não vai fixar. Então, passa no lábio seco, que ele já está hidratado o suficiente, e vamos de batom. Aí eu vou e pergunto, você gosta de batom mais cor de boca ou uma cor mais forte, mais escuro? Ah, eu gosto de cor forte. Aí eu dou essas duas opções.
Você quer esse ou esse? Né? Ai, Simon, eu gosto mais cor de boca. Eu dou essas 3 opções. Ou a opção que você tiver. Você quer qual desses 3? Ah, eu quero esse aqui. Então passa, né? E ali a pessoa ela vai justamente fazer o uso do batom e finalizamos, né, a nossa sessão de beleza, né? Então, eu sempre gosto ali de finalizar dessa forma. Aí aqui tem o lenço antibrilho que eu falo o seguinte, gente, eu, Simon, tenho uma pele mais oleosa, né? Se você que é consultora, consultor, tem uma pele mais oleosa, faça essa dica. Esse aqui é o lenço antibrilho oleosidade. Ele vem 75 lencinhos. Então vamos supor, você está toda maquiada, toda linda, toda arrumada, né? E você quer que sua maquiagem dure muito. O segredo é controlar o brilho e a oleosidade dela. Esse aqui é um lencinho de linho puro, linho fino, onde você vai pressionar a tua pele por uns 3 a 5 segundinhos. E quando você remover, ele vai vir toda a oleosidade. Olha a diferença aqui do meu lado sem óleo e o lado com óleo. Eu sempre gosto de mostrar essa diferença. O lado sem óleo do nariz e o lado com óleo. Pode ser na bochecha também, tá? E você vai pressionar e ele vai remover todo o brilho e oleosidade. E o mais legal de tudo, ele remove todo o brilho e oleosidade sem retirar a base que tá por baixo, sem retirar a maquiagem. Então você não precisa remover a maquiagem para começar, para ter uma maquiagem como se você tivesse feito ela naquele momento. Não, só de passar ele você já vai fazer essa remoção. E o mais bacana é que você não precisa usar pó, porque acaba que o pó faz uma sujeira grande, né? Que voa pó para todo lado, cai na roupa. Não, isso aqui você só pressiona e depois você amassa e descarta, né? Então é basicamente isso. Então agora eu vou fazer o fechamento individual com cada pessoa. E esse fechamento, enquanto eu faço fechamento, eu gosto de colocar umas fragrâncias que eu tenho para demonstração, para elas irem sentindo o cheiro. Se aquela pessoa ali que marcou comigo, eu recomendei, né, que ela fizesse um café, se ela quisesse comprar uns pães de queijo, um pãozinho, alguma coisa, um biscoito, para as meninas irem comendo alguma coisa, enquanto eu vou fazendo o fechamento individual. Então, é basicamente isso. Te encontro no próximo vídeo.